Imagine estar à beira da história enquanto o mundo parece se desfazer diante dos seus olhos. Em Teherã, 330 mil pessoas acabaram de ser evacuadas, com suas vidas interrompidas pelos ecos de mísseis cruzando os céus de Jerusalém. Não é apenas um conflito. É um momento carregado de significado bíblico, do tipo que nos faz questionar não apenas o presente, mas também o futuro. Você já se perguntou como profecias antigas se entrelaçam com as nossas realidades atuais? Bem, aqui está a verdade. Os eventos que se desenrolam podem estar sinalizando uma mensagem divina sobre os nossos tempos. Se você está se sentindo ansioso ou inseguro em meio a essa turbulência, anime-se. Jesus está com você. Em meio a esses desafios, podemos encontrar esperança e força. Inscreva-se agora e nos comentários, compartilhe de onde você é ou seus pensamentos sobre como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus o abençoará. Juntos, navegaremos nesta jornada de fé. Jerusalém não é apenas mais um ponto no mapa global. Ela incorpora uma profunda fonte de essência espiritual, cultural e histórica que ressoou pelos corredores da história. Esta cidade tem sido tanto um santuário de paz quanto um campo de batalha de impérios devido à sua centralidade geográfica e espiritual. Referências de textos bíblicos como Zacarias 12 e Ezequiel 5:5 elevam Jerusalém ao epicentro do despertar e da turbulência espiritual, moldando sua imagem como um ponto focal crítico da história humana. Desde os tempos antigos, ela ocupou a imaginação e as almas de inúmeras civilizações. Em textos antigos, a gravidade de Jerusalém é acentuada por meio de passagens que não apenas comentam sua fundação, mas também retratam seu papel profético divino. Zacarias 12, por exemplo, profetiza que Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todas as nações, encapsulando seu fascínio formidável e frequentemente controverso. Para entender por que Jerusalém tem tamanha importância, é preciso mergulhar em seus atributos tangíveis e metafísicos que fascinaram imperadores, reis e conquistadores, todos os quais buscaram reivindicar este solo sagrado sob grande risco de ruína. O posicionamento geoestratégico de Jerusalém, naturalmente, a tornou um prêmio cobiçado. Atravessando a encruzilhada de diversas culturas, ela conecta continentes e serve como nexo de comércio e conquista. No entanto, o valor da cidade transcende a mera geografia. Incrustada nas pedras e caminhos de Jerusalém, encontra-se uma linhagem espiritual que fala ao subconsciente coletivo da humanidade. Suas ruas sentiram os passos de profetas e seus muros ecoaram com as vozes de líderes visionários interpretando decretos divinos. Ezequiel 5:5 coloca explicitamente Jerusalém como o centro do mundo, um umbigo espiritual e físico da criação. Historicamente, essa reivindicação tem sido contestada figurativa e literalmente, à medida que impérios, da Babilônia a Roma e aos cruzados, viram suas aspirações vinculadas a essa terra sagrada. A ideia de que o controle sobre Jerusalém pudesse conferir favor divino ou equilíbrio cósmico frequentemente teve implicações desastrosas. Impérios ruíram na tentativa de dominar esse bastião sagrado, sugerindo uma justiça cósmica ou o cumprimento de escrituras antigas que alertavam contra tais empreitadas. Além disso, o significado espiritual de Jerusalém ressoa vividamente nas estruturas monoteístas do judaísmo, cristianismo e islamismo, complicando ainda mais seu status. Cada tradição considera Jerusalém um ponto central em suas narrativas espirituais, levando a uma luta duradoura e dolorosa por soberania e reconhecimento. Para os judeus, é o local dos antigos templos e um símbolo da aliança eterna. Para os cristãos, é onde Cristo foi crucificado e ressuscitou, marcando a pedra angular de sua fé. Dentro do islamismo, abriga a mesquita de Al-Aqsa, reverenciada como o terceiro local mais sagrado. Cada reivindicação religiosa sobre Jerusalém ecoa com convicção espiritual, mas são essas identidades em camadas que se fundem para torná-la um epicentro espiritual único. Essa fusão não contribui apenas para o discurso teórico, ela alimenta a realidade. É uma tapeçaria que exemplifica a profecia divina entrelaçada com a história humana em tempo real, manifestando-se na tensão e na reverência incalculável que as três religiões concedem a esta cidade sagrada.
Ao longo dos séculos, todas as forças que tentaram dominar Jerusalém frequentemente terminaram envoltas em um atoleiro de conflito, despesas e eventual colapso. Reforçados por textos proféticos, esses padrões históricos sugerem um conto de advertência. As passagens revelam uma orquestração divina, talvez guiando a história em direção a um ápice previsto por antigos videntes, ecoado por analistas geopolíticos hoje. A interação entre o acerto de contas divino e a ambição terrena pinta um quadro de Jerusalém que é ao mesmo tempo pungente e perigoso. Ao contemplar a trajetória histórica de Jerusalém, o pesado simbolismo imbuído em sua realidade torna-se claro. Esta cidade, em constante fluxo, mas ancorada pela profecia, serve como uma representação física da fé divina entrelaçada com os esforços humanos. Ela carrega o peso de promessas antigas e expectativas modernas, cumprindo papéis expressos nas Escrituras com uma semelhança incrível com os desdobramentos atuais. Para quem estuda as profecias, essa noção é convincente. Essas reverberações históricas, guerras, impérios em declínio e culturas em choque, são um eco da posição de Jerusalém como fulcro dos planos divinos, a realidade espiritual suprema que desafia o poder temporal. Enquanto o mundo moderno luta com nações que disputam Jerusalém, o solo abaixo conta uma história mais antiga que o tempo, uma história que continua a influenciar a geopolítica atual com um impulso em direção ao cumprimento profético. O significado histórico de Jerusalém, portanto, atua como uma bússola infalível que aponta para percepções espirituais que transcendem o momentâneo, uma saga temporal que entrelaça épocas com uma questão não resolvida da vontade divina e da capacidade humana de coexistência. O capítulo antecipa, então, uma transição para uma visão geral profética dos conflitos passados e presentes, mapeando a luta eterna que transcende fronteiras políticas e ecoa pelos terrenos espirituais de seres globais. Na tapeçaria cósmica da história e da fé, certos padrões de profecia e realidade se entrelaçaram de forma tão intrincada que crentes perspicazes não conseguem ignorar suas revelações. Ezequiel e Jeremias, duas vozes profundas das Escrituras antigas, ecoam através dos tempos, sussurrando sobre conflitos que transcendem meras expectativas mortais. Suas visões proféticas contêm mais do que a sabedoria de seu tempo. Elas encapsulam uma previsão que ressoa profundamente na trama dos tumultuosos eventos mundiais de hoje. As passagens bíblicas de Ezequiel 38 e 39 retratam vividamente cenas que, para um olhar contemporâneo, se alinham assustadoramente com as tensões geopolíticas que atualmente fervilham no Oriente Médio. Ezequiel fala de uma grande confederação de nações se levantando contra Israel, uma narrativa que parece encontrar sua contrapartida moderna nas alianças que se formam em nosso mundo fragmentado. O Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia, ocupa um lugar significativo na visão de Ezequiel. À medida que a história volta seu olhar para esta terra ancestral, testemunhamos uma nação imersa em uma perturbadora dança de poder, alinhando-se no tabuleiro de xadrez global que caracteriza o conflito profetizado por Ezequiel. O profeta Jeremias, no capítulo 49, ecoa temas semelhantes. Ele tece uma tapeçaria de advertências a respeito de Elão, uma região sinônimo de partes do Irã moderno. Isso é mais do que um conto de maquinações políticas passadas e presentes, é uma saga espiritual que se desenrola diante de nossos olhos. As palavras de Jeremias, tão antigas quanto as areias do tempo, parecem atravessar as eras em busca de verdade nas manchetes de hoje, desafiando-nos a compreender o significado de nações cujos antigos impérios outrora contenderam com Israel e agora encontram nova vida na arena atual de poder e influência. Na linguagem simbólica da profecia, esses textos carregam implicações profundas. As imagens vívidas que Ezequiel emprega, exércitos de cavaleiros, escudos e espadas, falam de uma proeza militar atemporal, transcendendo as especificidades da guerra antiga para desafiar o leitor a enxergar além da superfície. O profundo simbolismo nos convida a considerar não apenas as manifestações físicas de poder e conflito, mas também as nuances espirituais que sussurram por meio dessas descrições. Alianças estratégicas tornam-se mais do que mera conveniência política. Elas se transformam no cumprimento da previsão divina,
entrelaçada na grande narrativa preparada desde a fundação do mundo. Essas passagens não falam simplesmente de nações como entidades geopolíticas. Eles abordam realidades espirituais, realidades que refletem uma luta contínua não apenas por terras e domínio, mas pela própria alma da humanidade. No entanto, mesmo neste cadinho tumultuado de conflito, reside uma mensagem mais profunda, uma mensagem de esperança e orquestração divina. Pois, dentro desses capítulos profeticamente carregados, encontramos a garantia da supervisão divina. Ezequiel, entre suas vívidas representações de guerra, nos assegura da mão soberana de Deus guiando a trajetória da história. As ambições e alianças clamorosas das nações estão sob a alçada de um Deus que tece em meio ao caos, uma ordem divina inabalável. À medida que essas antigas profecias se desenrolam diante de nós como um roteiro celestial, somos convidados a uma compreensão mais profunda do nosso lugar nesses grandes desígnios. Ela convida o buscador a olhar além das manchetes, além do reino da carne e do sangue, para um conflito espiritual que ecoa a batalha cósmica entre a luz e as trevas. Este capítulo, aninhado entre as profundas implicações extraídas da importância de Jerusalém e as vitórias milagrosas de Israel, serve como uma ponte. Ela conecta a epifania espiritual, historicamente ancorada da importância de uma cidade à narrativa contínua da intervenção e realização divinas. À medida que as peças desse quebra-cabeça profético se juntam, os crentes são chamados a buscar maior conscientização, um reconhecimento, talvez, de que o cumprimento profético não é um capítulo encerrado, mas um diálogo vivo entre Deus e a humanidade que se manifesta ao longo do tempo. A tapeçaria da profecia convida seu público não apenas a testemunhar, mas a participar do desígnio que se desenrola, participando por meio da oração, da reflexão e da fé inabalável. Ao perceber esses eventos através das lentes da profecia, fica claro que não se trata apenas da história se repetindo, mas da história divina se tornando compreensível para aqueles que estão prontos para ouvir e compreender. A história de Israel está profundamente enraizada em histórias de sobrevivência contra adversidades avassaladoras, contos que contribuíram para uma identidade nacional, imbuída de resiliência e fé. As vitórias de 1948, 1967 e 1973 são frequentemente lembradas não apenas por seu brilhantismo militar, mas por seu alinhamento com as garantias bíblicas que parecem sugerir o endosso e a proteção divinos sobre a nação. O ano de 1948 marca um momento crucial para Israel. Após a votação das Nações Unidas para estabelecer um Estado judeu, os países vizinhos rapidamente lançaram uma invasão. Em menor número e com falta de recursos, as chances de sobrevivência de Israel pareciam mínimas. No entanto, por meio de operações estratégicas, improvisação engenhosa e pura determinação, Israel emergiu vitorioso. Esse triunfo inaugural é frequentemente visto à luz das garantias bíblicas, ecoadas em Jeremias 31:2.35-36, onde Deus promete preservar Israel enquanto as leis naturais permanecerem. Avançando para 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel enfrentou ameaças existenciais do Egito, Jordânia e Síria. As probabilidades estavam altas contra eles, com seus inimigos prontos para obliterar o Estado nascente. No entanto, Israel não apenas defendeu suas fronteiras, mas também obteve vitórias decisivas, expandindo seu território. Esse triunfo rápido e inesperado carrega a marca da intervenção divina para muitos crentes. Deuteronômio 30:4 assegura que, mesmo quando Israel estiver disperso, Deus reunirá seu povo desde os confins da terra, uma promessa que ecoa os resultados alcançados durante esta guerra. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur se desenrolou, pegando Israel desprevenido durante um de seus feriados mais sagrados. Mais uma vez, o país enfrentou forças militares significativas do Egito e da Síria em ataques coordenados. Inicialmente sobrecarregadas, as forças israelenses conseguiram se reagrupar e se redirecionar, eventualmente recuperando o terreno perdido. A vitória, embora custosa, é mais um capítulo na narrativa da salvaguarda divina que marca as experiências históricas modernas de Israel, reforçando a crença de que as antigas alianças estão tão vivas como sempre.
Essas vitórias são vistas por muitos como manifestações da intervenção de Deus, ressaltando a crença em uma mão divina que sustenta Israel em águas turbulentas. Israel, assim como Davi bíblico enfrentando Golias de adversários avassaladores, repetidamente encontrou força além das meras capacidades humanas. Em discussões contemporâneas, esses relatos históricos servem como um farol de esperança e evidência da natureza viva das promessas de Deus. Além disso, esses eventos não são incidentes isolados, mas parte de uma tapeçaria maior, impulsionada pela orquestração divina, conforme narrada na história bíblica. Os crentes encontram consolo na ligação profética, estabelecendo conexões com as palavras de profetas antigos que previram conflito e libertação. O conceito de guerra divina, no qual o próprio Deus se envolve na defesa de seu povo escolhido, permanece uma narrativa poderosa. Essas histórias forjam uma confiança profunda entre israelenses e apoiadores em todo o mundo de que, independentemente do tumulto externo, permanece uma promessa divina que garante sua perseverança e sucesso. Embora explicações racionais possam ser oferecidas para essas vitórias, em termos de estratégia militar, inteligência e tecnologia, a crença predominante entre muitos é que o fator determinante é divino. Essa perspectiva é crucial para compreender a psique do Israel moderno, uma nação perpetuamente vigilante, mas ancorada na fé. À medida que as tensões globais aumentam, particularmente com alusões proféticas a nações como o Irã, as iterações atemporais da resistência de Israel oferecem encorajamento e um modelo de resiliência baseada na fé. Este capítulo de vitórias é mais do que um relato histórico. É um testemunho da parceria divina que muitos consideram fundamental para interpretar os eventos globais atuais e futuros preditos nas profecias. Ao considerar essas narrativas, é preciso apreciar a profundidade da certeza sentida entre aqueles que as guardam, de que uma mão eterna e invisível guiou e continuará a guiar Israel em meio às adversidades. Essas histórias de vitória não servem apenas para recontar a história, mas para antecipar triunfos futuros, garantidos pelas mesmas promessas divinas que preservaram uma nação contra todas as adversidades. À luz dos sucessos históricos e divinos de Israel, a atenção se volta para o clímax profético que se desenrola nas narrativas bíblicas, prevendo eventos como as batalhas de Gog e Magog, intervenções divinas dramáticas e a promessa de paz futura. As profecias em Ezequiel 38 falam de um período tumultuado em que uma confederação liderada por Gog se levantará contra Israel, personificando o teste final de fé e perseverança. Parece um cenário impossível, uma pequena nação enfrentando uma enorme coalizão de adversários. Mas é precisamente aí que a profecia e a promessa divina convergem. Ezequiel pinta um quadro vívido de uma tempestade iminente, uma união colossal de nações avançando em direção a Israel com intenções malévolas. No entanto, esse cenário não é apenas uma história de conflito, mas um cenário preparado para a manifestação divina. Essa batalha simboliza mais do que uma guerra física. Representa a luta espiritual mais ampla entre as forças do bem e do mal. Nessa narrativa, Israel se destaca não apenas como uma nação, mas como o farol da promessa divina em meio ao caos mundial. No ápice dessa batalha profetizada, a atenção se volta para a intervenção divina antecipada. Textos bíblicos asseguram que, justamente quando a esperança parece tênue, Deus intervém, mudando a maré de forma notável. Ezequiel 38, 18-23 descreve uma cena em que o próprio Deus intervém com grandes eventos cataclísmicos, um testemunho de sua aliança inabalável com Israel. Em meio a terremotos, chuvas torrenciais e sinais divinos, os formidáveis inimigos se dispersam, subjugados por um poder além da compreensão humana. Esta é a poderosa afirmação de Deus de suas promessas, vistas através das lentes da profecia. Escrituras como Zacarias 14 fornecem ainda mais profundidade a esse confronto cósmico, descrevendo não apenas a libertação física de Israel, mas também a vitória espiritual que se segue. Zacarias fala da chegada do Senhor, marcando o dia em que o Monte das Oliveiras se abrirá, inaugurando uma era de salvação e renovação. Este evento marca o início de um período sustentado de paz e é um prenúncio da segunda vinda de Jesus, um evento repleto de esperança e realização espiritual.
Apocalipse 19 então amplia a perspectiva para uma escala cósmica, onde os céus se abrem e Jesus retorna triunfantemente para estabelecer seu reino na terra. Este evento sinaliza o fim dos conflitos terrestres e o início de uma nova era caracterizada pela retidão e justiça. As imagens são ricas em simbolismo. Jesus como um cavaleiro em um cavalo branco, liderando exércitos celestiais, uma representação da vitória e da justiça definitivas. Este retorno antecipado marca o início de uma era em que as profecias de Isaías encontram seu cumprimento. Isaías fala de um mundo transformado, onde espadas são transformadas em arados e lanças em foices, onde instrumentos de guerra se tornam ferramentas para o cultivo e a paz. Essa transformação não é meramente metafórica. Significa uma mudança fundamental na condição humana, onde a paz e a prosperidade divina substituem o conflito e a turbulência. As profecias ressoam com a visão de um mundo onde reina a harmonia, tanto na natureza quanto entre as nações. O leão deitado com o cordeiro, como falado em Isaías, simboliza esta era de paz universal e criação reconciliada, marcando a virada mais dramática na história humana e no plano redentor de Deus. À luz dessas profundas profecias, a narrativa não apenas destaca a certeza da realização divina, mas também convoca os indivíduos a abraçarem esse futuro com fé. Ela desafia cada pessoa a refletir sobre a natureza transitória das lutas terrenas e insta a confiança em promessas que transcendem o tempo e as circunstâncias. Embora a narrativa reconheça os desafios reais enfrentados por nações e indivíduos, ela, em última análise, fundamenta a esperança na certeza de um novo começo, uma redefinição divina, onde a paz eterna se enraiza. No contexto atual, onde a incerteza paira sobre nós, essas profecias oferecem mais do que a presciência de eventos futuros. Elas oferecem um convite pessoal, um convite para aprofundar a conexão com o divino, cultivar a paz interior e viver com uma perspectiva ancorada na fé. O envolvimento com essas profecias inspira um senso de propósito e convida à ação contemplativa, oração, reflexão e o fortalecimento dos laços espirituais em preparação para a nova era predita. Em um mundo frequentemente ofuscado por medos e conflitos, a promessa de realização e paz permanece como um farol. Um farol que lembra os crentes do poder de sua fé e da verdadeira esperança que ela contém para o futuro da humanidade. Essas profecias incentivam a olhar além das provações imediatas para a paz duradoura e a restauração que Deus promete, enriquecendo a fé pessoal com uma compreensão mais ampla dos planos divinos que oferecem segurança mesmo em meio ao caos.